existem alguns problemas sociais que afetam a sociedade contemporânea. Isso é o que a gente vive falando, né? Agora tem mais um, que é a corrupção, que a gente está encarando de uma forma muito boa em termos de diálogo. Todo mundo está falando dessa corrupção e já existem reflexões muito interessantes sobre a corrupção, fazendo com que a gente avalie a capacidade da gente, a tendência que a gente tem de criticar a corrupção genérica, mas deixar de observar quando nós próprios estamos agindo em corrupção. Por exemplo, o telefone toca, aí diz assim, você quer falar com Vanessa? Vanessa? Você quer falar com Vanessa? Não, sinto muito, a Vanessa não está. Ela não chegou ainda. Ligue mais tarde. Então essa inverdade ou falta de verdade já nos leva a praticar a semente da corrupção, digamos assim. E por aí vai. Ninguém espera, evidentemente, que o moralismo se torne uma solução para a não corrupção. Eu não estou querendo, naturalmente, tender para esse lado, o lado do moralismo. Mas o nível moral atual realmente está bastante questionável, tanto que a gente está questionando a corrupção. Mas aqui nós vamos ver alguns outros. São 5 temas. A violência urbana e também no lar, no próprio lar, lar. Então a violência urbana e a violência doméstica, que é tão comentada, o Brasil é campeão disso aqui, e quanto mais vai chegando para o norte do Brasil, vai ficando pior nesse sentido. A incidência da violência na família, a violência contra a mulher é muito grande, e a violência na família também, pais que batem muitos nos filhos, que a linha de educação que eles usam é bater nos filhos mesmo. Então tem muita violência no lar, e hoje em dia foram criadas leis para proteger isso, para evitar isso. Mas esses são problemas dentro da sociedade que nos afetam e que estão muito próximos de nós. Segundo, a instabilidade da economia. Parece que está falando do Brasil, da Argentina. Né? A instabilidade da economia. Agora, até a grande potência, Estados Unidos, sofre desse tipo de coisa. Não é como a gente. A experiência deles é muito diferente da nossa na instabilidade da economia. Mas há instabilidade, e eles discutem, eles falam e eles se afetam. O número de depressão, o índice de depressão aumentou terrivelmente nos últimos anos nos Estados Unidos. Suicídio, tudo isso aumentou lá por causa, atribuem também a instabilidade econômica do país. O excesso de população. O excesso de população. Parece um exagero, digamos assim. Parece um exagero, porque a gente sabe que a população está mal distribuída. Não sei se vocês ouviram falar, mas já existe um movimento feito pela juventude, que é natural deles, que está surgindo agora na geração atual, para corrigir essa tendência que está existindo já há muito tempo, desde a Revolução Industrial, que isso já tem mais de um século. Quando foi a Revolução Industrial? Pois é, então todo esse tempo fez com que as pessoas do campo, onde tinham uma vida muito mais saudável, muito mais rica em todas as características de riqueza, migraram para os centros urbanos em busca de um emprego regular e tudo mais, sempre aquela esperança. Agora, então o que acontece é que há grandes centros urbanos com uma população muito grande e áreas rurais sem população. Hoje é muito difícil encontrar um trabalhador rural. É muito difícil. Quem tem sítio, quem tem fazenda, quem tem comunidade rural, sofre. Por quê? Porque nós não aprendemos nas nossas escolas, no curso
no curso médio, principalmente por causa da faixa etária, nós não aprendemos a lidar com essas coisas. Na educação dos Estados Unidos, na educação também na Europa, eles aprendem a usar máquina de furar, aprendem a usar todas essas máquinas que se tem para auxiliar as coisas em casa, aprendem sobre encanamento, sobre eletricidade básica, tudo isso eles aprendem no próprio curso, os adolescentes aprendem isso e depois usam, porque precisam. Mas nós não aprendemos isso. Então, a gente se depara com uma situação agora que não tem trabalhador rural e como desenvolver um sítio, uma fazenda com tantas máquinas, as máquinas são caríssimas, é bem complicado o momento que nós passamos. Mas, ao mesmo tempo, isso é um mito porque que se desenvolveu em base a um fato real, que é a migração para os centros urbanos, mas ao mesmo tempo, como eu comecei falando, há um grupo de jovens que começam a questionar toda essa luta pela sobrevivência e estão querendo voltar para o campo. Tem muitos que estão herdando as terras dos pais, procurando legalizar, saber dos avós e tudo mais. Estão voltando para o campo. Há um movimento de voltar ao campo e assumir uma vida mais simples. Isso já existe em todo o mundo, o Brasil já começou também. Então, o excesso de população, o desemprego. Estamos falando de nós mesmos, né? Nós mesmos, como cidadãos, encontramos isso. A dificuldade com o emprego, muitos empregos estão diminuindo os salários e fazendo acordos e criando, as leis trabalhistas estão mudando também, e tudo por falta de oportunidade no nosso país devido à crise e devido ao nível de desenvolvimento. Essa pode ser uma crise artificial, criada, inventada, tem muitas explicações para o que nós estamos passando, mas há algo que chega até nós. Se a origem é duvidosa, a verdade é que os nossos bolsos estão mais vazios, a nossa capacidade de adquirir o mínimo que nós necessitamos está diminuída. Então esses são problemas que afetam, né? Uma coisa muito interessante é a escassez de água e de energias. Isso não é só para a tradição do Nordeste, eu venho de lá e conheço bem a realidade, mas não é só isso. O mundo inteiro está assim, todos os grandes centros urbanos também estão com problemas com águas e energias renováveis. Há uma crise muito forte em relação a isso. Isso afeta a sociedade contemporânea, que é formada por indivíduos como nós. Então, além de afetarem a sociedade em si, também afetam a nossa psique. Nós, como indivíduos, também nos vemos afetados nisso. Trazemos esses problemas para o lar, trazemos esses problemas para os ambientes de trabalho, trazemos isso até mesmo para lugares de lazer. Há uma pesquisa também que diz que aumentou muito a violência nos estádios de futebol, com as torcidas organizadas, e tudo isso se deve, segundo quem defende esse tipo de raciocínio, que a sociedade, as pessoas da sociedade, homens e mulheres, estão muito afetados por causa dos problemas sociais que chegam até eles, e eles vão para o lazer, para extravasar, para se divertir, mas eles carregam essa bagagem e terminam num grau de violência muito grande. Vamos passar? Também não temos assim indicações de que o mundo vai mudar de repente, que está havendo uma movimentação para fazer o mundo mudar. Nós não vamos sair daqui com essa esperança completamente renovada de que o mundo vai mudar, vai ficar mais fácil para mim, e agora eu estou precisando de tal coisa, vou encontrar, estou precisando de tal outra, vou encontrar, todas as minhas necessidades agora serão encontradas dentro da sociedade. Não posso prometer, vocês que vieram para me ver, que estavam curiosos pelo tema, não posso
prometer para vocês que vou dar aqui uma solução milagrosa nesse nível de jeito nenhum. Mas alguns segredinhos, até o final, até as 7 horas, quem ficar vai ter. Eu vou começar a guardar os segredinhos, para ninguém sair. Vai deixar tudo para de 6h30 até 7 horas. Estou brincando, não vai ser isso, mas nós vamos tratar de alguns segredinhos de como olhar a vida, de como criar uma outra expectativa do mundo, não de tanta dependência, não tão reativo, mas com uma postura mais proativa diante da realidade da vida. Vamos passar? Então, aqui diz assim: vamos analisar 2 dos muitos ambientes de convivência onde percebemos facilmente as más influências sociais em nosso eu. Então, é uma análise, já está no outro, pode passar. O ambiente da família e o ambiente de trabalho ou estudo. O que acontece? Que são os mais comuns para os urbanoides, como nós aqui, né? Então, olhem só. No ambiente da família, mal entendidos, ressentimentos, competição. Essa competência seria bom que houvesse em português, mas o que há é competição. A palavra competência em espanhol significa competição em português. Negligência e ciúmes. Celos é ciúmes. Então, nós temos mal entendidos, ressentimentos, competição, negligência e ciúmes. Isso dentro do próprio lar. Então, agora temos poucos filhos, poucos empregados e a casa fica muito reduzida. Às vezes as pessoas que vivem na mesma casa, nas unidades familiares, nem almoçam juntos ou se encontram com facilidade. Geralmente está faltando um, está faltando 2. Eu venho do tempo ainda, e era na Bahia, então durou mais tempo ainda que Belo Horizonte, que sempre foi mais desenvolvido, apesar da natureza familiar e mesmo agrária que influencia a cultura daqui de Minas Gerais. Mas eu sou do tempo que na minha casa tinha sempre 2, 3, às vezes 4 pessoas a mais. Amigos da gente, às vezes mais de uma empregada, porque a empregada naquela época não tinha lei trabalhista, vocês sabem, né? Então era ainda a prática da escravatura sem a lei da escravidão mesmo. Então a empregada doméstica era muito barata, então tinha empregada para lavar, que não tinha tanta facilmente máquina de lavar, então tinha empregada para lavar, tinha empregada para passar, cuidar da roupa. Geralmente quem lavava passava, né? Pelo menos lá em casa era assim, e ficava horas e horas, eu me lembro, assim, passando roupa. E eram queridas essas pessoas. Felizmente eu tive uma mãe que era bem assim, próxima dessas pessoas, cuidava. Minha mãe trabalhava também em casa, tinha um ateliê de costura, não era alta costura no sentido de fama, mas ela costurava vestido de noiva, vestido de baile, vestido de formatura, essas coisas. Então ela trabalhava, tinha um ateliê em casa e tinha uma babá e tinha a cozinheira, e tinha para cuidar da gente. E a casa ficava uma bagunça e ela se trancava no ateliê dela e não saía e deixava tudo virar um pandemônio praticamente. E para ela aquilo era ótimo, porque ela tinha umas empregadas bem malucas que brincavam com a gente, né? Então eram 4 filhos e essa história. Então eu venho dessa estrutura ainda, mas hoje a gente sabe como é o ambiente familiar. Mesmo nessa estrutura, evidentemente, havia mal-entendidos, havia ressentimento, havia tudo isso já na minha geração, coisa de quase 70 anos atrás. Mas, hoje em dia, isso está muito mais evidente, porque a pessoa traz para dentro de casa e quando chega em casa encontra estímulos também. No ambiente de trabalho e estudo também, competição excessiva, busca por prestígio, busca por poder, falsidade que deriva disso tudo mesmo. A pessoa não pode confiar muito no colega, porque se houver uma promoção e
vai ser promovido aquele que tem maior produtividade. Então, se você cria uma relação muito próxima com seu amigo, contribui, coopera, seu colega de trabalho, e ele se desenvolve, pode ser que o olhar do chefe vá diretamente para ele e não para você. E no fim, ele vai ser promovido e você vai se sentir... Uma vez eu tenho uma filha também, e uma vez ela me disse, estava estudando no vestibular, e disse, me dá uma luz aí, ligou para mim, disse, me dá uma luz aí, porque eu estou muito estressada, que é o segundo vestibular que eu vou fazer, está chegando a hora, e agora eu mudei de curso, e quando eu estou quando eu pergunto qual é o que meu colega vai fazer, e quando ele diz que é o mesmo curso que eu sinto uma agonia dentro de mim, nem dá mais vontade de continuar a fazer amizade com a pessoa. Me dá uma luz para eu parar com isso, porque isso está me fazendo muito mal. E aí, claro, a gente conversou e tudo. Ela hoje é uma mulher adulta, conseguiu entrar na faculdade na época e se formou, tem 41 anos já. Então é uma pessoa que passou por essa fase. Mas eu lembro disso quando ela tinha 18 anos, que falou comigo. Então é muito sério essa competição absurda que existe, né? E faz parte, isso tudo afeta a gente. O que tem isso a ver com amor, né? Com confiança? Estamos fazendo um pouco de análise do meio ambiente, onde nós estamos inseridos. Apenas isso. Vamos passar? Então, os estudiosos desse tema, sejam psicólogos, sociólogos, antropólogos, assistentes sociais, quem está trabalhando com o ser humano, então, estão dizendo e divulgando para a gente que nos dias de hoje temos mais facilidades para obter informações, temos mais contato com as pessoas de lugares e culturas diferentes. Tá muito mais. Tem gente aprendendo idioma, garotada aí, aprendendo uma língua estrangeira, simplesmente jogando no computador, fazendo amizade aí. Conheci pelo menos um que me disse que aprendeu, eu perguntei como ele aprendeu inglês, e ele me disse que tinha aprendido assim e falava bem. Então, a tendência a construir relações superficiais com as pessoas, de um modo geral. Tendência a identificar personagens virtuais nas pessoas. Isso é bem interessante, porque é algo novo, eu não tenho tanta experiência disso. Mas, por causa dos contatos virtuais, as pessoas se apresentam não exatamente como elas são, e quando os contatos se tornam presenciais, a pessoa está idealizando algo que é muito diferente da realidade. Então, essa outra personalidade funciona a nível das relações virtuais. E isso é uma coisa da modernidade. O que está acontecendo agora, estamos comentando sobre isso, né? Tendemos a relações intermediadas pelo uso da tecnologia. Acabei de falar, mas Zap, Facebook e todo esse tipo de coisa. Precisamos disso. Não temos mais aquela tendência de criar relações, a etiqueta que os meninos aprendiam, que os rapazes aprendiam, que as meninas aprendiam. Aquela etiqueta tem que ser diferente hoje, porque as nossas relações têm agora uma máquina entre nós. Então, às vezes a gente mostra aqui, né? Olha o que tem aqui, isso aqui, e aí é um pouco diferente. Há uma máquina entre as pessoas. Isso está ficando muito comum. Então, neste cenário, falar de amor e confiança, que eu já dei um toque antes, falar de amor e confiança parece que se torna realmente um desafio, né? Se eu mostrei agora um cenário tão duvidoso, tão complicado para viver a vida humana com simplicidade, e agora vamos falar de amor e confiança, parece que é um desafio, não é? Porém, não é por isso, porque seja um desafio, que nós vamos cruzar os braços e não vamos fazer nada. Vamos deixar rolar. Não dá para deixar rolar simplesmente. Alguma coisa a gente tem que fazer. Afinal de contas, nós hoje somos pais, eu já sou avô, mas somos pais de aqueles que ainda não têm filhos.
provavelmente terão filhos, nós somos pais das próximas gerações, pais, avós, bisavós das próximas gerações. Alguma coisa nós temos que construir para nossos filhos, para nossos descendentes. Nossos pais trouxeram para nós muitas coisas importantes. Nós recebemos muito. De um modo geral, as gerações anteriores trouxeram também alguns problemas ambientais. Nós sabemos que por falta de conhecimento e por um uso extrativista das energias findáveis, e o que aconteceu? Usaram demais, destruíram as florestas, mataram demais certos animais, e o resultado é que hoje nós vemos um balanço negativo para o meio ambiente, e nós somos indivíduos vivendo dentro do meio ambiente, e o ambiente está muito carregado. Há muitas doenças que derivam de um meio ambiente contaminado, por muitas coisas criadas pelas próprias pessoas do passado. Mas nós, que somos agora os mais velhos das próximas gerações, que estamos construindo facilidades para as próximas gerações, precisamos estar atentos com isso para mudar, e não vamos ficar de braços cruzados vendo tudo acontecer sem nada fazer. Por onde começamos? Por onde podemos começar a trabalhar? Tem propostas aí, vamos ver? Então, eu faço aqui uma pergunta para vocês, né? Que tal falar de alguns figurões, para ouvir o que esses figurões, autoridades da sociedade, falam sobre o amor? Algumas vezes, nós vamos ouvir de pessoas que são da sociedade, que são líderes que nós conhecemos, e também líderes dentro do nosso movimento. O movimento Hare Krishna também tem algumas autoridades que falam sobre esse tema, e nós vamos ouvir o que eles dizem. Então nós escolhemos 4 pessoas para ver. Uma delas é Indradyumna Swami, que é um grande líder, já esteve em Belo Horizonte, né? Já esteve em Belo Horizonte, no Brasil. Ele adora o Brasil. Fez uma viagem pelo Amazonas, uma viagem assim fluvial pelo Amazonas, que foi um sucesso, isso nos anos 80 ainda. Jayalakshmi não foi? Ele foi o Brahmachari acompanhante. Foi, né? Vários devotos daqui do Brasil acompanharam ele, Jayalakshmi, aqui na época. Então ele fez essa viagem, depois ele voltou várias vezes, era teatro, em várias situações. Indradyumna Maharaj é uma autoridade grande, um devoto muito querido, com muitos discípulos, um discípulo de Prabhupada muito experiente. Bhaktitirtha Maharaj é falecido. Teve aqui também? Belo Horizonte tem essa coisa boa, isso com de Belo Horizonte. Gosta de trazer as pessoas aqui. Está sabendo que tem alguém visitando o Brasil, convida logo para vir aqui. Isso não é muito comum, não. Bhaktitirtha Maharaj é um americano de afrodescendente, falecido. Ele teve um câncer, embora sendo negro, ele teve um câncer na perna, um tumor, linfoma, não sei. Um tumor que é muito raro para as pessoas da raça negra. E aquilo foi muito rápido, infelizmente, e ele faleceu. Primeiro amputou a perna e depois faleceu. Foi muito triste, trouxe uma dor muito grande, porque Bhaktitirtha Maharaj era um líder, um sannyasi, um líder no nosso movimento, visionário, que enxergava o futuro muito puro para o movimento, e entendia que os nossos filhos, nossos jovens precisavam ser cuidados. Desde aquela época ele já falava disso. Ele é o precursor do olhar para o nosso jovem, o olhar especial para o nosso jovem. Então, nós vamos ouvir um pouco também dele fala sobre esse assunto. E é PhD em psicologia, né? Existe também, né? PhD em psicologia. Thomas Merton, escritor espiritualista do século XX, conhecido também, teólogo, uma pessoa assim, também que escreveu muito, poeta e tudo mais. Madre Teresa de Calcutá, também freira católica e líder no século XX. Aí, tive a oportunidade de encontrá-la no aeroporto de Delhi uma vez também.
viajando, tem muitos, eu nem sei, já fui algumas vezes ainda, então não sei em que ano foi, mas faz muito tempo, e via como ela era realmente uma pessoa simples, embora fosse tão importante, é uma pessoa muito simples, e sentada como todo mundo, rodeada pelas freirinhas, irmãs da congregação dela, e ela fez um trabalho parecido com o que agora está ocorrendo no nosso movimento, liderado por Hridayananda Maharaj, que é o trabalho, a ideia do Krishna West. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela fez um trabalho muito parecido dentro da Igreja Católica. Ela inclusive foi denunciada, teve que falar pessoalmente com o Papa, porque quando ela chegou na Índia, para poder, naquela pobreza imensa da Índia, naquela época a Índia era muito pobre. Hoje a Índia mudou muito, está muito ocidentalizada, e o aspecto externo é muito mais agradável para o ocidental que chega lá. Mas naquela época era terrível. Então ela chegou e ela viu que as indianas já usavam uma roupa que tinha o mesmo conceito que os hábitos católicos, que era o conceito de castidade, que tinha que proteger o corpo para não ficar extremamente exposto e tal, que era o sari, e que tinha uma cor específica que as mulheres renunciadas usavam, as mulheres hindus renunciadas, que era a cor branca. Então ela idealizou um sari branco com a barra azul, e as freiras todas usavam, e eram católicas vestidas com a roupa da Índia, a mesma coisa que o Krishna West idealiza para chegar mais perto, e as pessoas chegavam mesmo. E ela adotou vários hábitos também que não eram exclusivos védicos, mas que eram praticados muito normal e comumente pelos hindus, que é colocar as mãos postas, reclinar, como os japoneses também fazem, reclinar em reverência. Então ela adotou isso também, e isso criou ela ficou muito querida e conhecida, e fez assim muitos cristãos. Ela, como é que diz? Converteu, obrigado. Às vezes falta a palavra, né? Ela converteu muitas pessoas do hinduísmo, do islamismo para o cristianismo, especialmente do hinduísmo. O hinduísmo tem um ponto fraco em relação ao contato social e à liderança de pessoas, que é a estratificação por castas. Então o castismo, que foi inclusive abordado numa novela recentemente, não tão recentemente, né? Para mim é recente, porque sabe como é, né? 10 anos não significa nada para mim mais. Então, essa novela abordou um pouco escandalosamente, mas com um fundo de verdade. Há um fundo de verdade nisso. Então, aqueles que são párias na sociedade, que são excluídos do ambiente social, os hindus tratavam principalmente com muito pouco interesse. Achavam que eles que eles tinham mesmo que cultivar a vida espiritual na posição deles, e que não tinha salvação, e que eles eram assim mesmo. Mas aí chega um católico, uma pessoa cristã, como um líder cristão, que recebe aquelas pessoas. Chegaram mesmo os islamitas, né, os muçulmanos, e convertiam as pessoas oferecendo igualdade, tudo que eles não tinham tido antes. Então eles se sentiam muito inclinados a aceitar o cristianismo somente por experimentar a igualdade. Os cristãos, de um modo geral, na Índia, adotaram muitos costumes cristãos. Vocês sabem que nós fazemos guirlandas, né? Mas não é um costume cristão ocidental usar guirlanda. Estou lá colocar guirlanda nas nossas imagens no céu. Ninguém faz isso. Mas lá vocês vão encontrar todos os santos com guirlanda, os crucifixos na frente da igreja com guirlanda, põe as guirlandas lá nos crucifixos. É bem interessante como fazem isso. Algumas pessoas entram nas igrejas descalços,
As igrejas católicas, todo tem um lugar para deixar o sapato fora, porque para quem vem da cultura hindu, convertido, aceitar que um lugar considerado sagrado, você vem com o pé da rua, é impossível para eles. Então, naturalmente, os líderes, não, deixa seu sapato aqui, o importante é que você entre. Entra descalço, tá bom, vamos deixar. E criaram a norma de entrar nas igrejas descalços. Então, tudo são as adaptações que foram feitas para poder dar importância ao ser humano, à pessoa. Esse curso, no nosso instituto, é dado realmente para chacoalhar os nossos alunos, para que eles tenham uma visão um pouco mais humanista do convívio humano e que não sejam tão egocêntricos como a sociedade está ensinando a ser, tão medrosos como a violência urbana leva a pessoa a ficar, tão desconfiados e que não possam revelar, não possam falar da sua própria vida, ou que não possam fazer amizade com certa intimidade. Então nós tratamos isso lá no nosso instituto para criar um novo paradigma para esses alunos, que eles aprendam a revelar a mente, que é algo que é básico, um conselho básico na nossa prática espiritual, que é revelar a mente, e as pessoas não sabem fazer isso. Então lá nós fazemos isso. Aqui, evidentemente, a gente não vai ter tempo, né, em pouco tempo como temos, de aprofundar tanto, mas temos lá isso. Então vamos ouvir o que eles dizem, tá bom? Então Indra Swami fala isso. Cita, você pode ler em português? Amor é o estado de espírito onde se mantém preocupado com as necessidades do objeto amado. Aqui a palavra objeto, isso aqui é numa conversa que ele teve com um amigo dele, outro sannyasi, e foi gravada e ficou famoso, e a gente captou isso e trouxe para cá. Que o amor é o estado de espírito, ele considera como estado de espírito, ele não chama de sentimento, ele diz estado de espírito, onde a pessoa se mantém preocupada com as necessidades da pessoa amada. Aqui está objeto, porque em termos de filosofia estaria correto, mas nessa linguagem mais coloquial que estamos, objeto pode ter um significado ruim para substituir a palavra pessoa. Mas o objeto do amor, a pessoa amada, né? Ele deve ter falado isso, porque Prabhupada, nos seus livros, fala muito do objeto de amor. Então, o objeto de amor de Radharani é Krishna. E Radharani é o objeto de amor de Krishna. Então, talvez ele tenha usado, mas assim, o termo melhor seria da pessoa amada. Né? Bom, vamos ver. Então, Bhaktitirtha Maharaj define o que não é amor. Ele escreveu vários livros. Um dos livros é esse Guerreiro Espiritual 2, cujo o subtema é esse, transformando a luxúria em amor. E segundo Bhaktitirtha Maharaj, ele diz que amor não significa a expectativa de obter algo da outra pessoa. O amor nem sempre é agradável. Então, quando a gente cria as relações em base ao amor, mas considerando sempre uma situação de satisfação, a gente se frustra. Então é preciso compreender que às vezes o amor nem sempre é agradável. Isso é trabalhado na teoria dos 12 passos, que hoje está muito desenvolvida, não apenas para alcoólicos anônimos. Então o amor, às vezes, se convive com o amor em situações, às vezes, estressantes. E às vezes a gente sacrifica o amor para não ficar estressado. Mas não seria essa a proposta para cultivar amor. A proposta seria encarar o estresse, resolver esse estresse, pelo menos fazer 100% das tentativas
de resolver o estresse para preservar o amor. Porque o amor traz consequências, né? Especialmente quando se fala de amor conjugal, tem consequências. Às vezes os frutos do amor, né, os filhos e muitas outras coisas que podem ser consideradas também frutos do amor, têm grande importância para a pessoa que ama. E às vezes o estresse se estabelece de uma forma tão grande que destrói toda a paciência e a capacidade de lidar com isso. Bom, então, ele diz também que, ao contrário do que se pode pensar, ciúme e inveja não são sintomas de amor. Isso é mais simples, é mais primário, digamos assim, porque o amor romântico nos dá tanta experiência de amar que a gente entende demais de ciúme. Pelo menos brasileiro, né? Qualquer brasileiro chega a 18 anos, já está bastante experiente em ciúme, em amor, em inveja no ambiente, tudo isso porque aqui o nosso povo é bem sangue quente, tem os relacionamentos muito próximos, começa tudo muito cedo, né? Depois ele diz algo que é bombástico, é Bhaktivedanta Maharaj que diz que o amor não é um sentimento. Isso aí é muito legal. Vamos ver se a gente vai trabalhar isso mais adiante. Então, como Bhaktivedanta explicaria essa última afirmação dele, de que o amor não é um sentimento? Então ele diz que o verdadeiro amor não depende do que sentimos, nem de outras condições externas, como se pudéssemos amar em um momento e em seguida deixar de amar a alguém. O amor não é algo que podemos acender e apagar como se fosse um ventilador, ligar e desligar como se fosse um ventilador. Não é uma coisa assim. Então, Bhaktivedanta Maharaj trouxe todo esse tema e ele desenvolve isso naturalmente no seu livro, que é recomendável, eu posso recomendar, existe em português, que é esse Guerreiro Espiritual. É muito bom. Eu vi vários pais de devotos agradecendo por terem lido esse livro, por terem compreendido algumas coisas do relacionamento com os filhos, pessoas com quem eu lido, oriento e tudo. Então é bem interessante que a gente observe isso. O amor, de acordo com essa linha de trabalho, essa linha de pensamento, o amor é comportamento. O amor começa pelo comportamento amoroso. O amor que começa pela paixão, primeiro a satisfação sensorial e depois algo avassalador interno, é muito arriscado, porque esse amor também pode produzir frutos. E quando os frutos desse amor surgem, e esse amor como um estado de espírito temporário, por não ser comportamental, o estado de espírito temporário ele passa. E quando ele passa, então ele já deixou os frutos. Mas a pessoa não tem mais nenhuma inspiração para continuar naquela relação de amor, porque não existe mais o amor, mas existem os frutos do amor. Aí a confusão social está formada e a gente já sabe como funciona. Todos nós fazemos parte dessa sociedade, uns mais envolvidos com isso, outros menos envolvidos com isso, uns com experiência direta, outros sem experiência direta. Todos nós estamos na mesma situação. Por isso, como buscadores da espiritualidade e buscando uma esperança espiritual, é importante conhecer o ambiente onde estamos inseridos e que nos influencia e que nos rouba muitas virtudes humanas que não foram desenvolvidas. Apesar de nós, como seres humanos, termos a prerrogativa de desenvolver a espiritualidade, muitas vezes não desenvolvemos essa espiritualidade. Então, Thomas Merton, esse aqui é bem interessante. Todos que falaram até agora, e depois ainda vai vir a Madre Teresa, todos que falaram, eles estão nós escolhemos os conceitos que levam e que estão de acordo também com o pensamento védico, que o amor é comportamento, o amor é educação. E quando a pessoa é educada para o amor, ela se cria no amor e ela cultiva o amor.
quando ela ama, eu não estou falando, geralmente a gente leva logo para o amor conjugal, mas nós não estamos falando só de amor conjugal, nós estamos falando do amor de um modo geral, do amor com o vizinho, que não é um concorrente para a gente, que a gente tem que brigar o tempo inteiro, que a gente tem que concorrer com ele com tudo, com o barulho que ele faz, com os incômodos que ele nos causa, sei lá de que maneira causa, mas o que seja, o amor para com as pessoas em geral, o amor do mendigo que é tão distante de nós, por razões óbvias, né? A pessoa na rua, que socialmente falando é tão distante de nós, para os políticos corruptos, que graças a Deus estão bem distantes de nós, de certa forma, seja lá o que for, seja por proximidade ou por distância, o amor comportamento nos dá base para compreender a vida e ter um olhar de mundo, uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo muito mais ajustada, muito mais próxima de uma visão espiritualista, muito mais próxima de uma realidade espiritualista, do que transcendental, do que de uma experiência meramente humana, porque nós estamos humanos, mas nós não somos seres humanos. Nós somos almas espirituais. Sinto muito dizer para vocês, vocês não são humanos, nem eu, espero. Nós estamos humanos agora, mas podemos perder esse status de humanos. No passado talvez não fôssemos humanos, e no futuro talvez não sejamos humanos. Mas agora nós estamos humanos e devemos aproveitar a forma humana de vida. A forma humana de vida nos dá oportunidades especiais, especialmente de inquirir sobre a verdade absoluta. Há de fato uma verdade absoluta? Ou todas as verdades relativas têm igual valor, estão horizontalmente situadas e, portanto, não há privilégios que classifiquem uma verdade como absoluta? Então, esses questionamentos são respondidos através das escrituras védicas, que são os nossos livros de consulta. Mas Thomas Merton, essa pessoa tão excêntrica, a biografia dele é bem excêntrica, teve muitas oportunidades, virou monge, depois caiu da posição de monge, depois voltou de novo para ser monge, e muito inteligente. Ele deu uma grande contribuição nesse tema. Ele fala do amor sentimentalista e do amor comportamental. O amor egoísta é o amor sentimentalista. O amor comportamental, o amor ágape, é o amor comportamental. Então é isso como ele define, e ele aplica isso e desenvolve suas teorias. Nós vamos ver alguma coisa. O amor egoísta, ao amor egoísta se atribui o seguinte: não respeita o direito à autonomia da pessoa amada. A gente já ouviu falar disso, já esteve envolvido nisso, que é o amor possessivo, né? E considera o outro realmente como objeto. Muitos de nós já nos sentimos como alvo da possessão de alguém que nos considera como propriedade pessoal e que nos inibe, que tira a nossa capacidade até de respirar. Até dizemos assim: meu pai me sufoca, então minha mãe me sufoca, ou esse meu irmão é chato demais, me sufoca, não dá para ficar perto. Esse amigo, cara chato, me sufoca. A gente tem todo tipo de experiência assim, inclusive no amor conjugal também, né? Não respeita o verdadeiro ser do outro, não identifica o outro como um indivíduo. Então, e como não identifica, não respeita. Para ele, o outro, o objeto amado, a pessoa amada, é de fato um objeto e não é um ser. Por isso é tão importante que no nosso processo de desenvolvimento humano, nós passemos da posição de objetos para sujeitos. Isso é um trabalho de Jung, é um trabalho
de Paulo Freire na pedagogia, mas nós precisamos adotar essa postura de sair da condição de objeto para a condição de sujeito. E isso é um trabalho muito difícil. Não é um trabalho tão simples quanto pode parecer, não. Porque não é só a questão de gritar pelos direitos, de fazer passeata, revolução, greve de fome, greve... Não é assim, não. Não é só assim. Né? Então, mas... continuando, ele diz que o amor egoísta não permite ao outro crescer e expandir-se. Pelo contrário, ele tende a manter o outro como próximo dele. Nós conhecemos na história na história do Brasil, não vou dizer na história da civilização brasileira não, mas na história do Brasil, nós vemos diferentes fases da história e vemos como as famílias se comportavam em diferentes épocas. Sabemos que a nossa sociedade ainda é patriarcal, sabemos disso, e por isso tanta influência negativa no comportamento social das pessoas. Isso já está sendo bem avaliado, provavelmente isso já está em mudança e talvez realmente chegue a mudar, mas nós sabemos como uma sociedade patriarcal influenciava nisso e tirava, considerando a outra pessoa o seu objeto e que não sendo ser, e não identificando o outro como indivíduo, não identificando o outro como sujeito. Quantas histórias relatam pessoas inteiramente dominadas que acreditavam ser inferior e que não tinham coragem, não tinham iniciativa para sair daquela situação. Sabemos disso. Né? Também insiste em que o outro se mantenha conformado a ele mesmo, dominador mesmo. Mantém o outro indispensavelmente sujeito a ele mesmo, o amor egoísta. O outro tem sua existência vinculada à necessidade que o amante tem de amá-lo. O objeto amado, a pessoa amada, é guardada como se fosse um objeto do outro. Preservada e guardada como se fosse um objeto do outro. O amante teme a emancipação do objeto amado. Essa palavra emancipação já caiu de moda, mas há algumas décadas atrás, nos anos 60, 50, 60, talvez até 70, o que mais se falava em termos da mulher brasileira era a emancipação, porque foi a época em que a mulher estava buscando realmente a emancipação. Na Bahia, dos anos 60, minha mãe foi uma das primeiras mulheres a dirigir automóvel. E às vezes a gente viajava e meu pai, que tinha tido um problema cardíaco naquela época, nessas viagens, que eu me lembro e estou contando. Então, minha mãe dirigia e meu pai ia do lado. E quando passava assim nas cidadezinhas do interior, lá do Nordeste, diziam: uma mulher, é uma mulher. Muitas pessoas corriam para ver ela dirigindo. Então, essa posição, naturalmente, já mudou muito, mas ser considerado como um objeto e perder toda a capacidade de viver como um sujeito, porque o outro considera e você termina acreditando que é, a gente termina acreditando que é, isso aí precisa ser modificado. A sociedade está mudando, né? O amante teme a emancipação do objeto amado. Nessa época de que se falava de emancipação, as mulheres também estavam entrando na universidade, sempre diziam: na minha turma tinha uma mulher, todo mundo era homem. Hoje, se a gente vai para uma faculdade de engenharia, vai ver quantas mulheres tem, provavelmente mais. Se a gente vai para direito, vai ver quantas mulheres mais. Medicina, quantas mulheres mais. E é pela capacidade que elas têm de estudar inteligência e tudo, estão passando todos os concursos públicos e estão tomando todo o cenário. Mas naquela época, anos 60, 70, a emancipação
era a palavra de ordem naquele momento. O amor egoísta se torna débil com o tempo e desaparece, morre. Essa é a característica do amor egoísta. Ele não preserva, ele passa a se tornar cultural, como se fosse amor. Então, o objeto explorado, né, o objeto de amor do dominador, atua como se amasse, e o dominador não distingue mais as declarações amorosas, os sinais do amor, porque ele se tornou cultural. Então não se sabe o que está acontecendo. Tem uma música, eu não vou pagar o mico de cantar, né? Com certeza não vou. Mas tem simplória brasileira, mas não vou dizer, deixa pra lá. Não. Eu mando para vocês por zap, por alguma coisa depois. Eu vou falar, não vou dizer nada. Então, o importante é o amor egoísta. O importante agora nem mais a música. O importante agora é saber, dentro do contexto do conceito de Thomas Merton, na sua classificação de amor egoísta e amor ágape, que o amor egoísta é o amor sentimentalista e que ele se torna débil e ele morre com o passar do tempo. E hoje, se o amor morre, tem tudo, tem até a Constituição para dizer, tudo bem, o divórcio está aí para isso, em termos de amor conjugal, né? Então, nós, Hare Krishna, por exemplo, que pregamos contra a separação dos casais, não sei se diria assim, pregamos contra, mas que orientamos os casais a não se separarem, temos uma grande dificuldade hoje em dia ao fazer uma cerimônia de casamento, porque originalmente nos votos os nubentes teriam que dizer: e não haverá separação. Mas isso é inconstitucional, porque a Constituição já prevê a separação e o divórcio como um direito civil, um direito legal, não é isso? Então, como podemos dizer a pessoa... Bom, ainda bem que seria a própria pessoa que está dizendo, não é o sacerdote, não pode separar, não é o sacerdote, é a própria pessoa que vai dizer, e não haverá separação. Mas é uma situação difícil, porque a sociedade mudou isso. Então, os conceitos, em poucas décadas, o conceito de evolução do pensamento em relação a isso é impressionante, e podemos parar para pensar. Tem muito o que falar, muito o que pensar nisso. Vamos passar? Agora vem o amor-comportamento, que se fala, como Thomas Merton define o amor-comportamento, né? Diz, é um amor incondicional. Tipo o amor de mãe, talvez, né? Amor incondicional. Não exige nada em troca. Difícil falar isso. Mas, em geral, o amor de amizade. Amor de amizade, a amizade. A amizade é bem interessante, é um tipo de amor muito interessante, porque você pode ser amigo de uma pessoa que seja completamente diferente de você. Educação diferente, cultura diferente, e você adora aquela pessoa, e você gosta, é amigo daquela pessoa. O amor à amizade é muito legal de se observar, né? Porque a gente tolera o amigo, porque sabe também que, bom, é ele lá e eu cá. Quando a gente está junto, a gente se abraça e depois tá tudo bem, né? É muito diferente do amor conjugal. O amor conjugal, a gente tende a investir tanta expectativa que a gente cobra e quer resposta o tempo inteiro das nossas atitudes de amor. A gente quer resposta, quer reciprocidade, né? Bom, é baseado no comportamento do amante com o outro. Então o amor é baseado no comportamento aí. O amor comportamento é baseado no comportamento do amante com o outro. Aí entra gentileza, entra ética, entra moral, entra respeito. Tudo isso são valores que
tanto servem para a sedução na paixão, como também servem para a sedução no amor-comportamento. Tanto que a paixão, que é fisiológica e desperta rapidamente, e diz a psicologia que dura como mais ou menos 2 anos, 3 anos no máximo, e em 3 anos dá para fazer muita coisa e se comprometer demais, né? Que é um grande perigo. Então, e depois passa. Essa o grande perigo. Já o amor-comportamento é diferente. Ele é baseado no comportamento do outro. Então, quando se cria, e se o outro é legítimo em seu comportamento, se ele não é só um sedutor, se ele não está só fazendo um H, né, com o outro, se ele está realmente se apresentando como ele é, e há tempo suficiente para que esse comportamento se sedimente no coração e se torne um verdadeiro amor, então esse amor perdura, né? É um amor de eleição deliberada, não é à primeira vista, mas você elege a pessoa amada. Isso a poesia nega completamente. A poesia diz que, eu acho que até Vinícius de Moraes que fala isso, mas não tenho certeza agora. Então, que você não escolhe a pessoa que você vai amar. Aqui não. Aqui é para escolher a pessoa que vai amar. Deliberadamente você define quem você vai amar. E você vai aplicar o amor-comportamento. Isso é o que se fala de amor-comportamento, do amor ágape, de acordo com a observação de Thomas Merton, que está fazendo sucesso até hoje, apesar de já ter um século aí, quase um século rolando, né? Então, o amor ágape, o amor-comportamento, é crescente, se torna um sentimento forte e predominante. E essa é a esperança. A paixão pode se tornar amor. Durante os 3 anos de paixão, a pessoa tem a oportunidade de aprender a se comportar e aprender a investir amor em seu comportamento e aprender a ser amorosa, aprender a ver o outro como sujeito e aprender a desenvolver o desejo de ver o outro ter sucesso. Não que o outro vai ter sucesso para eu ter sucesso, para eu ser feliz, mas ver o outro ter sucesso. Então, a pessoa é um sujeito, ele não é a cara metade de ninguém, ele é uma cara inteira, não é a metade de uma laranja, que se diz, estou procurando a minha outra metade. Não é nada disso, o indivíduo é inteiro, completo. E no amor-comportamento, isso é definido. Ele é um indivíduo, ele já se ama a si mesmo, ele nem precisa ser amado, porque ele já se ama a si mesmo o suficiente. Ele só quer intercambiar o amor, porque ele já se ama o suficiente, não precisa mais ninguém vir amar. Agora, é gostoso amar, falando do amor conjugal principalmente. Então é agradável, é gostoso. Também o amor de amizade é a mesma coisa, né? Quando você encontra um amigo, é a coisa mais bacana do mundo. A minha turma de faculdade foi uma turma bem interessante, que foi na época da ditadura militar. E a minha turma foi uma turma grande também. E depois eles começaram a marcar encontros. E aí me localizaram e marcaram também. Aí eu não fui. E aí uma menina colocou assim, só você e os mortos faltaram. Pesado, né? E mandou um e-mail dizendo assim, que só eu e os mortos tinham faltado. Aí, bom, paciência, né? É dito que os sannyassis são mortos na sociedade também, né? Então eu não fui a nenhum até hoje, mas eu fui da mesma turma da minha ex-esposa. E a minha filha é filha minha e da minha esposa. Então, a minha esposa foi e a minha filha me contou algumas coisas. E contou as coisas que falavam de mim também, né? Como eu era, tipo, maluco, né? Porque eu já era Hare Krishna e tudo. Então, como eu era maluco e tal. Então,
esses relacionamentos de amizade, muito bacana. Eu já encontrei alguns amigos, alguns colegas assim, e é muito agradável você encontrar alguém que você gostou muito, que você até gosta, está desacostumado de expressar o amor porque não vê, mas o amor está lá dentro ainda, dos amigos de quando era criança. Então essa relação de amor é o tal do amor comportamento, que aquele amor de amigo, de quando a gente é criança, que grudado mesmo, assim, com os meninos, tem a faixa etária, né, de 7, 8 anos, que não pensa em menina, na época do clube do Bolinha, e ela no clube da Luluzinha. Então que as meninas fazem aquela amizade que, assim, tipo irmã mesmo. Tinha até uma coisa, não sei se era em todo lugar do Brasil, mas de irmã de sangue. As meninas faziam, furavam com uma agulha assim, depois colocavam o dedo assim, diziam, somos irmãs de sangue. A amizade era tanta, assim, tipo amizade inquebrantável. E essa definição de amizade inquebrantável é a definição da amizade do Brahmachari com o mestre espiritual, no amor comportamento. Na educação para o amor a Deus, essa amizade inquebrantável é a primeira experiência legítima ou oficial é com o mestre espiritual. E acontece também assim, de forma grupal, para usar uma palavra forte, de forma grupal. Por quê? Porque ocorre no Gurukula, onde os meninos também desenvolvem uma relação de amizade, todos centralizados no mestre espiritual. Então, naquele momento, eles constroem uma relação realmente inquebrantável, que é avassaladora e simplesmente assim, toma conta de todo o coração. Não fica nenhum espaço dentro do coração para nenhuma forma de amor, para nada mais. Todo o amor está... todo o coração é preenchido com o amor ao mestre espiritual. Então não tem espaço para mais nada. E o sujeito se torna Brahmachari com aquela sensação de amar o mestre espiritual. Ele olha o mundo e ele vê o mundo com os olhos do amor pelo mestre espiritual, pela missão do mestre espiritual, pelo que o mestre espiritual enxerga todo mundo, e ele serve as pessoas, e ele serve a todo mundo movido por... Até que um dia ele descobre alguém, ou ele é conduzido, ou ele mesmo se conduz por observar-se a si mesmo, a escolher uma pessoa com quem ele vai compartilhar este amor, e ele vê o misticismo do amor do mestre espiritual se multiplicar em uma outra dimensão que se sobrepõe e que não se conflitua, e entra na vida de Grihasta com o amor conjugal, amor pelos filhos. Acho que só não tem experiência de amor pela sogra, mas brincadeira, viu? Pode ter sogras por aqui, eu só estou de brincadeira, mas é só brincadeira mesmo. Mas o amor, aquele mesmo amor pelo mestre espiritual que não diminuiu em nenhum milésimo, nada, aquele mesmo amor pelo mestre espiritual agora está expandido no amor pelo cônjuge, pela família e tudo mais, porque é uma experiência inquebrantável, e quando ela é legítima, ela produz esse resultado místico. Não há perda para o amor comportamento. E de acordo com Thomas Merton, ele diz aqui, é crescente, se torna um sentimento forte e predominante. A paixão não tem lugar aqui. Esse amor do apaixonamento, a diferença entre apaixonamento e amor, aqui se evidencia nessas duas formas de amor que foi falado, e fica estabelecido esse tipo de amor como aquele que predomina, de acordo com o que estamos fazendo até agora. Madre Teresa de Calcutá, ela vai fazer um amor dentro da teologia. Então ela, religiosa, então eu trouxe ela também por isso. Então ela vai dizer que a falta de amor é a maior de todas as pobrezas, porque ela é uma irmã de caridade. Então ela é sensibilizada pela própria linha espiritual dela, ela é sensibilizada a identificar a pobreza das pessoas. Então, para ela, a pobreza é a grande ameaça, porque tira todas
impossibilita o pobre de desenvolver todas as outras virtudes em seu potencial ideal. Pode até desenvolver alguma coisa, mas não chega a desenvolver no potencial ideal. E assim, esses missionários cristãos, especialmente os católicos, desenvolvem essa linha de raciocínio e desenvolvem essas legiões e congregações de missionários dedicados à caridade, né? Então ela diz isso, que a falta de amor é a maior de todas as pobrezas, e ela lida com pobreza, ela entende o que é pobreza, e ela está dizendo, apesar de entender o que é pobreza, ela está dizendo isso aí. E diz também que através da humildade nós crescemos em amor. Bom, como eu disse, ela é fiel à sua teologia. A humildade é parte fundamental da filosofia de Cristo, e ela apresenta aqui a fidelidade dela, dizendo que a humildade faz a pessoa crescer em amor. Isso é universal também. Embora ela esteja abordando o aspecto teológico do amor e da relação com o amor, é o mesmo amor. É o mesmo amor. Não é, a gente se ilude por causa do sentimentalismo, a gente se ilude pensando o que é amizade, o que é conjugal, o que é paternal, o que é maternal, mas não é assim. Quando uma pessoa alcança a plenitude do amor, ela ama com igualdade e diferença ao mesmo tempo. Ela pratica igualdade e diferença, ela sabe como conviver com essa realidade, porque a experiência de amor para ela é avassaladora, é dominadora, e preencheu todos os espaços do coração dela. Não tem nenhum espaço que não esteja preenchido. Então, para ela, é uma experiência dessa natureza.